Hoje a lua está cheia e ela está no signo de Capricórnio, em oposição exata ao Sol em Câncer. O céu não deu margem para não ver. Mas antes de entrar neste mapa, é preciso nomear o que chegou antes. Há 8 dias atrás, em 21 de junho, o Sol entrou em Câncer. Era o solstício, o ponto de virada do ano. O instante em que a luz encontrou o seu limite e começou a se voltar para dentro. O início do inverno no hemisfério sul. O momento em que a natureza pede: para, desce, sente. E algo foi plantado naquele momento, silenciosamente, em cada um de nós. Esta lua cheia em Capricórnio é onde essa semente encontra a luz. Câncer sente, Capricórnio constrói. E a lua cheia pergunta: o que você construiu com o que sentiu? O Sol em Câncer ilumina a raiz, o lar interno, o que nutre, o que ampara, a identidade que nasce do amor, do acolhimento, do que não abandona. E a lua, exatamente oposta, em 8 graus de Capricórnio, revela o que foi edificado, o que ficou de pé e com que base você construiu tudo isso. A grande pergunta desta lua: você construiu com amor ou com medo? Respire. Este mapa tem um aspecto que é ao mesmo tempo urgente e poético. Júpiter está no último grau, no último minuto do signo de Câncer, entrando amanhã em Leão. Esta lua cheia é a cerimônia de passagem de Júpiter, o encerramento de um ciclo inteiro de expansão pelo sentir, pelo cuidar, pelo nutrir, chegando ao seu último instante sobre esta lua de iluminação máxima. O que Júpiter em Câncer expandiu em você ao longo deste último ano? O que cresceu através do cuidado, através do que você sentiu e se permitiu sentir? Esta é a pergunta que Júpiter deixa enquanto cruza o limiar para Leão. E o que vem depois é diferente. Em Leão, o que foi nutrido por dentro vai querer brilhar por fora. E há outro aspecto que precisa ser nomeado, com delicadeza, porque ele fala de tempo. Mercúrio começa a ficar retrógrado hoje em Câncer. A palavra recua, o comunicar volta para dentro. Antes de dizer, é necessário revisitar. Mercúrio retrógrado em Câncer não cala a voz, ele a direciona para onde ela precisa ir primeiro, para o sentir, para a memória, para o que ainda não foi completamente processado. Esta lua não pede que você fale tudo agora. Ela pede que você sinta fundo antes de falar. Saturno e Netuno, ambos em Áries, formam uma quadratura com o eixo do Sol e da Lua, tensionando o que sente e o que constrói ao mesmo tempo, pela estrutura rígida e pela dissolução. Saturno pergunta: o que você ainda sustenta por obrigação? E Netuno responde: e o que pode ser solto? E Júpiter, neste mesmo último grau de Câncer, está em quadratura praticamente exata a Quirón em Touro. Crescimento e ferida em tensão direta. O que expande em você já passou pela dor. O que cura em você já cresceu através dela. Marte e Urano se encontram em Gêmeos, o impulso e a liberdade, juntos no signo da palavra. O que quer se mover, romper, expressar. Mas encontra Mercúrio retrógrado e aprende. A melhor expressão é a que passa primeiro pelo coração. E Lilith, a verdade guardada, está no topo deste céu, próxima ao meio-céu. Ela não é a protagonista dessa noite,
mas é uma presença que não passa desapercebida. O que ficou calado está sendo visto. Não precisa ser dito agora, mas precisa ser reconhecido. Este é um mapa de limiar, de início, de passagem, de cerimônia. O solstício plantou, a lua cheia ilumina, Júpiter cruza para Leão e Mercúrio retorna ao sentir. E o chamado desta lua: iluminar o que foi construído, honrar o que cresceu neste último ano, deixar a palavra retornar ao sentir antes de falar e reconhecer com compaixão o que foi erguido com amor e o que pode ser refeito. Antes de entrar nos portais desta lua, vamos criar a intenção desse espaço. Encontre uma posição confortável, sinta o peso do seu corpo, a cadeira, o chão, o que sustenta você. Sinta os seus pés firmes, presentes. Se quiser, coloque uma mão no coração e outra no ventre. E silenciosamente ou em voz alta, se preferir, declare a sua intenção para esta meditação. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, talvez seja eu venho ver o que construí. Talvez seja eu venho soltar o que não é mais meu. Ou talvez seja eu venho honrar o que cresceu. Não existe resposta certa ou errada. O que chegou é a sua intenção sagrada para esse encontro. Feche os olhos. Comece a perceber a sua respiração. Apenas observe. Inspire e expire. Agora, a cada expiração, permita que o seu corpo afunde um pouco mais. O chão ou a cadeira sustentando você, com firmeza, com constância, como pedra. Perceba os seus pés, o peso deles, a temperatura. Perceba as suas pernas, os seus quadris, a base do seu corpo. Perceba o seu abdômen, o seu peito, o coração batendo com precisão, fiel. Perceba os seus ombros, permita que desça. Perceba o seu rosto, a testa, as mandíbulas, os lábios. Tudo pode soltar. Agora, com os olhos da imaginação, você se vê ao pé de uma montanha. É noite, o ar é frio, limpo, transparente. O tipo de ar que só existe em altitudes. A lua está cheia acima de você, enorme, branca, iluminando tudo com uma clareza suave, mas inevitável. Sob esta luz, não há sombras escondidas. Há apenas o que é. Você está ao pé de um caminho de pedra que sobe a encosta. Ao longo do caminho, há estruturas antigas, muros, pilares, alicerces de algo que foi construído há muito tempo. Alguns ainda de pé, outros parcialmente desmoronados. Você os olha com curiosidade, não com julgamento. O chão sob os seus pés é sólido, é firme, é real. Há uma paz aqui que não é a paz do conforto. É a paz da altitude, da visão ampla, do que pode ser visto quando você sobe o suficiente. Você caminha até uma grande pedra plana na beira do caminho e se senta. Olha para o horizonte, tudo o que existe abaixo, tudo o que foi construído, está visível sobre a lua. Respire. Você está pronto para entrar nos portais desta lua. O primeiro portal se abre.
Antes de olhar para o que foi construído, você se lembra de 8 dias atrás, 21 de junho, solstício. O momento em que algo foi plantado, mesmo que você não soubesse nomear. Uma intenção, uma virada, uma sensação de que algo novo precisa começar, mesmo que o antigo ainda estivesse ali. O solstício foi onde a semente caiu. Esta lua cheia é onde ela encontra a primeira luz. O que estava vivo em você naquele momento? Pode não ter sido consciente. Às vezes a semente cai antes de sabermos que a plantamos. Diante de você, na face da pedra, há um espelho enorme, polido, luminoso sob a lua cheia. Mas não é um espelho comum. Ele tem duas faces, como o eixo desta lua. De um lado, a face do sentir, Câncer. O que você carrega dentro, o que você nutre, ampara, cuida. O que foi plantado no solstício como intenção, como sentimento, como algo que pediu espaço para existir. Do outro lado, a face do construir, Capricórnio. O que você edificou no mundo, as estruturas da sua vida, o trabalho, os papéis, as responsabilidades, o que você ergueu com as próprias mãos. Olhe primeiro para a face do sentir. O que você vê ali? Que emoções, que cuidados, que amores aparecem? O que a semente do solstício tinha dentro? Observe as cores. Ela é quente ou fria? Próxima ou distante? Nítida ou difusa? Agora vire o espelho. Olhe para a face do construir. O que foi erguido? Com amor ou com medo? Observe essa imagem sem julgamento. O peso, a textura, a cor. E agora aproxime as duas faces, devagar. O que foi sentido, encontrando o que foi construído. O solstício, encontrando a lua cheia. A raiz, encontrando a missão. Quando as duas faces se tocam, o que acontece? O que é revelado? Uma emoção, uma cor, uma palavra, uma intenção? E diga internamente: o que construí com amor pode ficar. O que construí com medo, agora posso ver. E posso refazer com coragem. A semente que plantei encontrou a luz. Eu posso vê-la agora. O segundo portal tem a textura de pedra antiga. Você está diante de uma coluna de pedra, alta, rígida, mas com rachaduras. Rachadas pelo tempo, pela tensão que carregou por muitos anos. Saturno está em quadratura com essa lua. E Saturno é o regente de Capricórnio. A estrutura, a responsabilidade, a autoridade. Em Áries, ele não pede permissão. Ele exige que você dê conta. Ele coloca fardo nos ombros antes que os ombros estejam prontos. E o campo desta lua traz um padrão que precisa ser visto. A maturidade precoce. As crianças que se tornaram adultos antes da hora. Que aprenderam a construir antes de aprender a sentir. Que fizeram do trabalho a sua identidade
porque sentir parecia perigoso demais. Esse padrão, carregado por linhagens inteiras, está ativo nesta lua cheia. Coloque uma mão no seu peito. Sinta o que há ali. Tensão, peso, uma responsabilidade que você nunca escolheu, mas que carrega há muito tempo? Deixa vir. Agora, você vê uma linha luminosa se estendendo atrás de você. É a sua linha do tempo. Percorra essa linha indo para trás, até um momento em que você cresceu mais rápido do que deveria. Um momento em que você precisou ser forte antes que alguém te ensinasse como. Um momento em que aprendeu que sentir era menos seguro do que construir. Veja esse momento de fora, como observador. Veja a criança ou jovem que você era. Respire e diga para aquela versão de você: você não precisa dar conta sozinha. Havia espaço para você ser menor por mais tempo. A responsabilidade que te colocaram não era tua. Você pode devolvê-la com amor. E agora traga essa versão de você para junto dessa lua. O que ela carregou que não era dela? O que pode ser honrado aqui e soltado nesta altitude sobre esta lua cheia? Coloque na pedra. Deixe ali. E sinta a mão no peito. O que muda quando você deixa? Respira. E diga internamente: estrutura que serve à vida é diferente de rigidez que substitui o sentir. Posso ser responsável sem me apagar. Posso ser maduro sem ser duro comigo mesmo. A minha sensibilidade não é fraqueza. É a minha base mais real. O terceiro portal cheira a despedida e a abertura ao mesmo tempo. Há um jardim na encosta da montanha. Flores que cresceram entre as rochas ao longo de um longo ano. Vida que encontrou caminho onde a terra parecia impossível. Júpiter passou um ano inteiro em Câncer. Um ano de expansão pelo sentir, pelo cuidado, pelo aprender que vulnerabilidade não é fraqueza, que o amor genuíno é a maior das expressões, que crescer pelo dentro é tão real quanto crescer pelo fora. E esta é a última noite de Júpiter em Câncer. Amanhã ele entra em Leão. E antes de partir deste signo, Júpiter está em quadratura praticamente exata com Quirón em Touro, o aspecto mais apertado deste mapa, ao lado da oposição de Sol e Lua. Crescimento e ferida, lado a lado, em tensão direta. Quirón em Touro, a ferida do valor. O eu preciso merecer antes de receber. Ou não sou suficiente antes de provar. E Júpiter, o crescimento que não cabe dentro da ferida, mas que passa por ela.
como se Júpiter dissesse antes de partir de Câncer: tudo o que cresceu em você este ano cresceu através da ferida. E isso não torna o crescimento menos real, torna-o mais verdadeiro. Sente-se nesse jardim, no chão suave, entre as pedras e as flores. À sua frente, você vê uma versão de você mesmo, alguns meses à frente, quando Júpiter em Leão já tiver começado a iluminar o que você está integrando agora. Como essa versão se move? O que ela carrega no rosto? Ela está mais leve? Mais enraizada? Mais aberta? Aproxime-se e pergunte: o que o ano de Júpiter em Câncer deixou em você? O que cresceu através do cuidado? E o que foi curado ao crescer? Ouça, receba. E então ela se aproxima de você, coloca as mãos nas suas mãos e diz: você não precisa ganhar o direito de existir. O que você sentiu neste último ano já era suficiente para mudar tudo. Permita que essa sabedoria se instale no seu corpo agora. E diga internamente: crescer não é apagar a ferida, é deixar que ela também faça parte do caminho. O que foi nutrido dentro já está pronto para brilhar fora. Eu honro o que Júpiter em Câncer plantou em mim e estou pronta para o que vem. O quarto portal tem 2 ventos. Um vento que vem de fora, rápido, elétrico, inquieto, é Marte e Urano em Gêmeos. O impulso que quer se mover, falar, romper com o que não cabe mais. A expressão que não pede licença. E outro vento vem de dentro, mais lento, mais profundo, mais antigo. É Mercúrio retrógrado em Câncer, a palavra que recua, o comunicar que volta para casa. Esses 2 ventos parecem opostos, mas na verdade são parceiros. Marte e Urano pergunta: o que em você quer se expressar? O que quer ser dito em voz plena? Mercúrio retrógrado responde: mas primeiro, você o sente de verdade? Você já revisitou o suficiente para saber o que é real? Mercúrio retrógrado em Câncer não cala a voz. Ele a direciona para onde ela precisa ir primeiro, para o sentir, para a memória emocional, para a palavra que precisa ser revisitada e talvez refeita, antes de poder ser dita com inteireza. Sob essa lua, a expressão que vem do fundo é mais poderosa do que a expressão que vem rápida. Perceba o seu corpo agora. Há algo que você quer dizer e que ainda não encontrou a forma certa? Há algo que você sente e que ainda não encontrou a palavra certa? Coloque a mão no coração e pergunte em silêncio: o que ainda precisa ser sentido antes de poder ser dito? Ouça o que vem de dentro. Não precisa ter resposta completa agora. Mercúrio retrógrado tem tempo.
E a palavra mais verdadeira é a que espera o momento certo. O impulso de Marte e Urano permanece como energia disponível, não como pressão. Quando a palavra tiver passado pelo coração, ela vai encontrar o caminho. Diga internamente: nem toda a expressão precisa acontecer agora. A melhor palavra é a que foi sentida antes de ser dita. Eu me permito revisitar. Eu me permito ouvir antes de falar. Quando a palavra estiver pronta, ela vai encontrar voz. O quinto portal é a abertura e luz que irradia. Você chegou ao topo da montanha. Portal por portal, pedra por pedra, você chegou ao cume. E aqui, a lua cheia está diretamente acima de você. Imensa, branca, inevitável. E você percebe algo que o campo todo sente nesta noite. Tudo que foi nutrido em silêncio durante o ano de Júpiter em Câncer, o crescimento que passou pela ferida, o cuidado que aprendeu a receber, o amor que se tornou mais real, mais honesto, mais enraizado, está no limiar de uma nova forma. Amanhã, Júpiter entra em Leão. Em Leão, Júpiter não guarda o que ama, ele irradia. O cuidado que era interior agora quer encontrar expressão. O amor que se fortaleceu em silêncio agora quer ser visto. O que foi construído com verdade agora quer brilhar. Não como performance, como presença genuína. E Lilith lembra com a sua presença silenciosa. Há uma verdade que ainda espera o campo certo para ser dita. Não agora, Mercúrio está retrógrado, mas ela foi vista. Esta lua a nomeou. E quando for a hora, ela vai ter voz. Sente-se no cume, com as palmas abertas sobre os joelhos. Sinta as suas palmas. O que há nelas agora? Calor? Formigamento? Leveza? Agora você traz à consciência tudo o que atravessou nesta meditação. A semente do solstício que encontrou a luz. O sentir e o construir que se integraram no espelho da oposição. A maturidade precoce que foi honrada e solta. O ano de Júpiter em Câncer, o que cresceu e o que foi curado. A palavra que retornou para o sentir antes de se expressar. Veja todas essas partes, como figuras de luz ao redor de você, no topo desta montanha. E a lua cheia envia um raio de luz diretamente pelo topo da sua cabeça. Uma luz branca dourada, a luz desta lua que toca o limiar de Júpiter em Leão, que desce suavemente pela sua coroa, pela sua testa, pela sua garganta, passa pelo coração, pelo ventre, vai para as pernas, até a base dos seus pés, até o chão, até a raiz. E à medida que essa luz passa, o que foi construído com amor recebe a luz e permanece. O que foi construído com medo recebe a luz e começa a se transformar. O que foi nutrido em silêncio ao longo deste ano recebe a luz e encontra a sua forma de irradiar.
Quando você sentir que recebeu o que veio buscar, coloque as 2 mãos no coração e diga internamente ou em voz alta: eu ilumino o que foi construído. Eu honro o que cresceu neste último ano através do cuidado. Eu me permito brilhar com o que aprendi a sentir. Para encerrar, o mantra desta lua, repita 3 vezes. Acompanhe comigo no seu ritmo. Eu sinto, eu construo, eu brilho. Eu sinto, eu construo, eu brilho. Eu sinto, eu construo, eu brilho. E agora, gentilmente, começa o retorno. Mantenha os olhos fechados por mais um momento. Perceba o seu corpo, o peso dele, o calor dele, o chão que sustenta você, firme como a pedra da montanha. Mova suavemente os dedos das mãos. Mova suavemente os dedos dos pés. Faça uma respiração mais profunda. Inspire pelo nariz e expire pela boca com um suspiro de liberação. Mais uma vez, inspire e expire. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Não tenha pressa. Se quiser, anote o que veio nesta meditação. Uma imagem, uma palavra, uma sensação, insight. O que foi recebido aqui é precioso. Esta lua não pediu que você derrubasse o que construiu. Ela iluminou, ela revelou, ela nomeou. O que foi construído com amor permanece. O que foi construído com medo pede ser refeito com outros materiais. O que foi plantado no solstício encontrou a luz desta lua. O que cresceu com Júpiter em Câncer está no limiar de uma nova expressão. E a palavra que voltou para dentro vai encontrar voz quando estiver pronta. Capricórnio não promete facilidade, promete durabilidade. O que foi refeito com amor a partir desta lua vai durar muito mais do que você imagina. Obrigada por ter vindo até aqui, por ter subido essa montanha, portal por portal, por ter honrado o que precisava de luz, por ter permitido que o que foi construído fosse visto com honestidade, com compaixão. Que assim seja.